Olá, queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula, de fortalecimento pedagógico, falar um pouquinho sobre o BRICS, Essa aula, eu sou o professor Gustavo Lima, de Geografia, e nós vamos falar sobre esse, não bloco econômico, mas por essa associação informal, que é tão importante, foi tão importante para a economia, debater na economia dos últimos anos. Então vamos dar início. A expressão países emergentes faz referência aos países em desenvolvimento. Os países considerados como emergentes são aqueles que apresentam grande potencial e buscam reordenar-se em vários aspectos, como no mercado e na política, além de apresentarem uma alta taxa de crescimento, o que contribui para as relações econômicas no exterior. São os países que estão no decorrer do processo de globalização, portanto, sua economia está em evolução. Por que eu estou falando em países emergentes? Porque os BRICS, eles são países que eles estão numa retomada, estão num crescimento da sua economia, do seu desenvolvimento, Era um momento ali, a partir do ano 2000, que esses países começavam a despontar, como um crescimento econômico, um desenvolvimento, com índices sociais interessantes, e começou a chamar a atenção. Então, esses países emergentes começavam a chamar a atenção do mundo, Então, essa questão do país emergente, eles começavam a incomodar, não, mas chamar a atenção e começar a disputar cenário com as grandes economias, com os países mais desenvolvidos. Quer dizer, um país emergente é um país assim, que está em desenvolvimento, em industrialização, em crescimento. Então, é nesse contexto que os BRICS vão começar a chamar atenção com um grupo de países que começam a se destacar nesse cenário, certo? Os principais países emergentes, que nós temos como a China, a Rússia, a Índia, o Brasil, que são as águias, os países que tinham mais destaque, e outros países, como a África do Sul, Colômbia, Peru, que estavam em crescimento econômico, em destaque, em processo de industrialização, de evolução econômica, até mesmo a questão política, questão política, de organização política. Então isso começou a chamar a atenção da economia mundial, Algumas principais características dos países emergentes, padrão de vida de grande parte da população entre níveis baixo e médio, IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, entre nível médio e alto, e aí você vai expectativa de vida, escolaridade, essas coisas, como está a população, como é que ela vive, qual é a qualidade de vida que ela tem. A renda per capita, que é entre 5 mil e 8 mil dólares, então tudo que pega tudo o valor que o país produz e dividir para a população, então fica com uma renda per capita entre 5 e 8 mil dólares. O setor industrial em desenvolvimento, como falei, é um processo de industrialização que se deu assim de forma tardia, mas que vai crescendo e vai ocupando espaço no mercado. Crescimento da infraestrutura, investimento em portos, em rodovias, aeroportos, ferrovias, que facilita o escoamento de produtos que são produzidos nesses países. E a atração de capital externo para investimentos no setor produtivo. Ou seja, eles apresentam algumas condições, como a infraestrutura desenvolvida, mais desenvolvida, mão de obra, com uma certa qualificação, mercado consumidor e recursos naturais que podem ser aproveitados na produção. Então, atraem os capitais dos grandes investidores do mundo para investirem no seu país. Outras características dos países emergentes têm o aumento da instalação de filiais de grandes empresas multinacionais atraídas por esse mercado consumidor também, o crescimento positivo na geração de emprego, taxas elevadas na formação de capital, mudanças significativas e positivas na estrutura social e econômica da população, que seria a diminuição da pobreza, o aumento da classe média baixa, e a existência do processo de êxodo rural, que é a migração do campo para os centros urbanos. Ou seja, você vai ter aí um aumento da renda da população que vai se inserir como mercado consumidor, É um país que vai se colocar mais como um país industrial do que um país agrário, tecnicamente. Então,
há um abandono maior, uma mecanização do campo e a busca de empregos no setor industrial e também no de comércio e serviços, né, o terceiro setor. Então, é um crescimento da geração de empresas, né? Então, tudo isso são características que vão marcar os países emergentes, certo? E aí, entre os países emergentes vão surgir os BRICS, né? Que a nomenclatura foi criada pelo economista inglês John Neal, que inclui um relatório do grupo Sotheby Chance em 2001. Desde a sua criação, o BRICS tem expandido suas atividades em duas principais vertentes: a coordenação em reuniões de organismos internacionais e a construção de uma agenda de cooperação multissetorial entre seus membros. E quais são esses países dos BRICS, né? O B é do Brasil, o R de Rússia, o I da Índia, o C da China e o S vem do sul, de África do Sul, né? Então, eram esses 5 países que começaram a descontar primeiramente Brasil, Rússia, Índia e China, e depois a África do Sul. O Brasil, com potencial de crescimento, as grandes reformas estavam sendo feitas, né? Crescimento da renda da população, um grande celeiro mundial, produção de alimentos. A Rússia, como o setor de petróleo e carvão, né? Recursos minerais amplo. A Índia com tecnologia, com ciência, a China também com setor industrial de tecnologia e depois a África do Sul também se industrializando e explorando muito seus recursos minerais. Então, falando um pouquinho do histórico dos BRICS, a coordenação entre Brasil, Rússia, Índia e China iniciou-se de maneira informal em 2006, com reunião de trabalho à margem da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 2007, o Brasil assumiu a organização do encontro à margem da Assembleia Geral e, nessa ocasião, verificou-se que o interesse em aprofundar o diálogo merecia a organização de uma reunião específica de chanceleres do então BRIC, ainda sem a África do Sul. E essa primeira reunião formal de chanceler do BRIC foi realizada em 18 de maio de 2008, em Ekaterimburgo, na Rússia, e desde então, o acrônimo criado alguns anos antes pelo mercado financeiro não mais se limitou a identificar 4 economias emergentes, passando o BRICS a constituir uma nova entidade política diplomática. Então, nesse momento, nós vamos ter que desde 2009 os chefes do Estado e do governo do BRICS eles começaram a se encontrar anualmente. Nos últimos anos, esses 7 anos, ocorreram 7 reuniões de cúpulas, né, com a presença de todos os líderes do mecanismo. Então, nós temos a cúpula de Ekaterimburgo, na Rússia, em 2009, a de Brasília, no Brasil, em 2010, em Sania, na China, em 2011, Nova Delhi, na Índia, em 2012, Durban, na África, em 2013, Fortaleza, no Brasil, em 2014 e Ufa, na Rússia, em 2015. Então, a partir do momento que eles perceberam, né, essas economias emergentes, elas perceberam o potencial que elas tinham e que elas podiam ganhar e evoluir mais, progredir mais, né, se trabalhassem juntas, aí eles decidiram, né, que iam realizar esses encontros, né, definir objetivos, alinhar pensamentos, né, e aí começa o BRICS, que era uma denominação informal, começa a se tornar realmente aí numa parceria entre esses países emergentes. Então aqui a gente tem as origens do BRICS, né? Em 2001, John Neal cria a expressão BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2006, né, o mecanismo internacional, né, quando você vai ter, né, eles vão perceber que realmente é uma coisa interessante, vão começar a se juntar, se reunir, alinhar pensamento, criar objetivos, né, parcerias. Em 2011, a África do Sul é incorporada, e em 2013, a criação até do Banco do BRICS, né? Então, a gente percebe aqui um pouquinho da linha do tempo, de como foi se organizando o BRICS, né? Essa parceria, né, formal. Algumas curiosidades do BRICS, né? Aqui a gente são reservas totais, né, de milhões de dólares, né, conforme a fonte ali do World Bank Data, né? Então nós observamos aqui que a China, ela foi um país que dos países que mais arrecadou, né? É uma das mais grandes economias, que ela se destacou por conta
seu crescimento econômico, né? O Brasil, né, e Rússia também ali, e Índia. A África do Sul é que ficou um pouquinho mais abaixo. Mas você observa que você vindo ali, né, a partir de 1994, quando começa a China, ali nem aparece ainda muito a Rússia, nem aparece muito a África do Sul, né? Você tem ali um pouquinho do Brasil e China. E aí, 2012, vão despontar, né, mais os outros países. Mas você observa que há um crescimento. A China é que tem um crescimento vertiginoso. O PIB da China é um monstruoso, né? Mas todos eles começam a apresentar grande crescimento. Então isso é o que chama a atenção do mundo, do mercado, do comércio. Como esses países vão crescendo, vão se desenvolvendo economicamente, como eles estão numa crescente, né? Eles vão gerando emprego, vão se industrializando, vão aumentando a sua riqueza, o PIB, né? Tendo as suas reservas cambiais. Então isso é o que chama a atenção, né? O crescimento desses países. Outra curiosidade é que o grupo não é um bloco econômico ou uma associação de comércio formal, como no caso da União Europeia, e diferentemente, os 4 países fundadores procuram formar um clube político ou uma aliança, e assim converter seu crescente poder econômico em uma maior influência geopolítica. Desde 2009, o líder do grupo realiza as cúpulas anuais que nós falamos. E aqui estão eles, né? Assim, atualmente, Vladimir Putin, né? O líder da Rússia, Xi Jinping, né? O líder da China, o Jair Bolsonaro, né? O líder do Brasil, o Cyril Ramaphosa, da África do Sul, e o Narendra Modi, da Índia. Então, eles costumam, assim, se reunir frequentemente para fazer os seus alinhamentos, discutir as suas políticas, discutir os seus objetivos, né, para ter um alinhamento e poder fazer política, quem sabe, assim, realizar políticas econômicas que beneficiem o crescimento desses países, né, que eles se ajudem a chegar e a competir com o mercado internacional, com as grandes potências, certo? E aqui nós temos aqui um quadro que mostra como esses países, né, estão colocados em relação a vários fatores, né, sobre a sua área, a população, o PIB, as exportações e importações. Então vamos pegar aqui o Brasil. O Brasil é o 5º em área, né? A população do Brasil é a 6ª, né? Era a 5ª, foi passada aí pelo Paquistão, né? Tem o 8º PIB nominal, né? É o 26º em exportações e o 30º em importações, né? Na balança comercial é o número 190. É o 9º em produção de petróleo, tem liberdade, assim, 122 a posicionamento de liberdade econômica, né? Então nós observamos aí, ó, a área da Rússia também. A Rússia é o maior país, né? Tem a 9ª maior população, tem um PIB também elevado, né? PIB nominal. No caso, é o 3º na produção de petróleo. Outro grande produtor de petróleo, né? A China, né? Que é o 4º da produção, que tem a 3ª maior área e a maior população do mundo. Tem o 2º maior PIB, né? Nominal. Então são números assim bem interessantes. A África do Sul é que ainda manifesta números mais modestos, mas realmente, ó, você observa os números de Brasil, Rússia, Índia e China, em alguns momentos eles estão entre os 10 primeiros, né, do PIB, na produção de petróleo, né, na importações. A China é o 2º maior importador, é um mercado muito grande e é muito grande também em exportações, né, porque ele fabrica bastante produtos. Então, esses números, essa participação desses países no mercado, na economia internacional, é o que chama a atenção e credencia. Claro, houveram alguns problemas, né, como no Brasil teve a crise de 2006 em diante, com impeachment, geração de desemprego. Então, esses países, alguns deram uma desaceleradas, mas a gente é interessante ver como eles se comportavam nesse momento e ficar observando o que acontece nesses países nos próximos anos, né? Foi uma pincelada rápida, tem uma pesquisada mais sobre o tema, interessante, pesquise um livro, converse com seu professor, né? Eu espero que tenham gostado e um abraço, até a próxima aula.